Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, o canal do treinador Paulo Bernardi. Então eu aproveito aqui para pedir para vocês seguirem o canal, dar o like, ativa o sininho para receber todas as notificações e receber também os conteúdos de novas postagens, tá certo? Hoje estamos aqui para uma entrevista com a psicóloga Suelen Cislag, onde abordaremos o assunto do Setembro Amarelo, um assunto tão importante que trata em salvar vidas, né? Então, queria apresentar a psicóloga e queria convidar ela para falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre sua trajetória na psicologia. Então, Paulo, para mim é uma grande satisfação estar aqui para poder falar de um assunto tão importante, né, quanto esse. O Setembro Amarelo, ele não pode ser apenas um mês que a gente fale, né, sobre isso. E o que eu vejo é que a gente acaba divulgando muito neste mês e a gente esquece que é uma questão de saúde mental, em que todos os meses a gente deveria estar falando e se preocupando com isso, principalmente com as pessoas que estão sofrendo. Então, a minha carreira basicamente foi no hospital, então eu fui psicóloga hospitalar por muitos anos, então atendi muitos casos de situações, né, de tentativas e tudo mais. E no consultório hoje atendo, como eu tenho uma especialidade em luto, atendo muitas pessoas enlutadas, também por conta de suicídio, né, e outras situações. E basicamente fazendo palestras, trabalhando muito nessa ideia da gente trabalhar saúde mental, falar com as pessoas um pouco sobre quais são os sinais, o que a gente pode estar ajudando, né, ou percebendo, como que eu percebo se uma pessoa não está bem, o que eu posso fazer sobre isso, né, e principalmente da gente tirar um tabu sobre a palavra suicídio, né, e essas questões emocionais, né. Então, basicamente é isso, assim, que a gente vem fazendo. Perfeito. Então, para a gente introduzir um pouco da pauta, né, desta entrevista, que é o Setembro Amarelo, a gente trouxe alguns dados aqui. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2019, a principal causa de morte no mundo foi o suicídio, né, representando 1 a cada 100 mortes. É um dado muito preocupante porque supera, inclusive, a morte por câncer de mama, para vocês terem uma noção do tamanha consequência disso, né? Então, e segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em 2023, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil no ano de 2022. Dessa forma, tivemos 8 suicídios para 100 mil habitantes, tornando o Brasil o 8º lugar nos países aí com maior número de suicídios, né? Então, é um país onde que responde 14 mil registros em todos os anos, tá? Isso significa que a cada dia, prestem bem atenção, a cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. É como a Suelen acabou comentando, se tornou um caso de segurança pública, na verdade, né? Saúde. Que deveríamos abordar o ano inteiro, não somente no setembro, né? Mas neste mês específico, né, tem mais engajamento, tem mais procura, né, por essas questões, nós deveríamos com certeza prolongar pelo ano inteiro, né? E segundo um estudo do Ministério da Saúde, apontou que os adolescentes, né, infelizmente, foram os que mais morreram por suicídios, passando de 606 mortes no ano ali de 2010. Então, é bem complicado essa geração, essa faixa etária, né, que acaba sendo a que mais comete o suicídio. Vamos começar com algumas perguntas, então. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre qual que é a origem do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Sim. Paulo, primeiro, antes de eu falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, tem uma questão, como tu trouxeste ali bem lembrado sobre alguns dados, isso são os números que são notificados, né? A gente tem uma grande parcela de pessoas que morreram por suicídio, mas que não é notificado como acidentes, né, que achamos e não são. Então esse número pode ser muito maior, né, o que nos assusta muito, né. Já é grande, mas ele pode ser, né. Com certeza. Bom, o Setembro Amarelo, ele vem de muitos anos atrás, assim, de 1994, foi um momento que um garoto americano, Mike, o nome dele,
ele acabou, né, se matando. E neste momento, quando isso acontece, os amigos criam como se fosse um grupo, né, para falar um pouco mais sobre o suicídio, trabalhar com a prevenção com alguns jovens. E por que o amarelo, né? Esse caso aconteceu num setembro, né? E Mike, ele gostava muito, ele tinha um carro, ele amava aquele carro e aquele carro era amarelo. Então era muito importante para ele. E aí os colegas criam essa ideia do yellow, né? Então, nos Estados Unidos. E aí depois isso vai se tornando uma campanha, um trabalho, e aí vira o Setembro Amarelo, né? Que é também junto com no setembro a gente tem a data, né? O Dia Mundial de Prevenção, né? Também em setembro, né? De prevenção ao suicídio, né? E cuidados de saúde mental, né? Perfeito. Quais são as principais causas ou motivos que para o suicídio, que ocasionam o suicídio? Tem alguma causa específica ou são várias? Então, uma coisa que é muito importante a gente perceber é que não existe uma única causa. O suicídio ele é sempre multifatorial. O que significa isso? Quando a gente ouve alguém dizendo tal pessoa se suicidou porque ela terminou com seu namorado, isso é uma inverdade, né? Não é o único fato término para um suicídio. São multifatores que levam aquela pessoa talvez a acabar, né, tirando a própria vida. Então ele sempre é multifatorial. O que pode ser? Muitas coisas. Lutos, né, situações adversas na sua vida, entre elas o luto também, né, vários momentos. A gente pode destacar personalidade, se essa pessoa ela tem um diagnóstico, né, de transtorno mental prévio, isso pode também, né, nem toda pessoa que tem o diagnóstico de depressão, né, nem todo suicídio, desculpa, né, para eu ser mais clara, nem todo suicídio ele é por uma doença mental, tá? Nem todo suicídio, mas ninguém percebeu que ele tinha depressão, não necessariamente. A grande parte das pessoas não tem, tá? Uma grande parte sim, mas uma outra grande parte não tem. E aí a gente vai falar de questões de outros transtornos, muitas vezes a impulsividade, né? Pessoas com dificuldades na resolução, na regulação até mesmo emocional, e aí vem aquela estratégia como sendo, né? Sim. Então, e aí efetivam, né? Por uma série de outros fatores também envolvendo. Então, são várias situações, várias questões que podem levar, né, uma pessoa a tirar a sua própria vida. A gente leu ali os dados da questão que a faixa etária principal da questão do suicídio são os adolescentes, né? Sim. Existe uma explicação lógica por essa faixa etária, ou é meio sazonal, é dessa geração, ou já vem de muitos anos que é os adolescentes? Existe algum estudo que mostra o porquê que os adolescentes são os principais causadores de tirar a própria vida? Sim. Então, hoje a gente tem um grande índice também para a população idosa. Né? Isso é uma coisa que também veio mudando ao longo dos anos, né? Principalmente com a pandemia, a gente vê uma questão de um aumento, né? A pandemia traz, mais ou menos o que os estudos mostram pra gente, é de 10 a 15 anos de problemas de saúde mental, que o problema lá da pandemia se estenderá por muitos anos, né? E teremos consequências. Bom, porque talvez os adolescentes? O adolescente, ele está numa fase muito complexa, né? De muitas transformações, muitas mudanças e uma crise muito significativa, né? Então, a construção da sua personalidade, ser aceito no grupo, né? A construção da sua identidade também como pessoa. Muitas vezes a gente vê uma sociedade também com dificuldades de lidar com esse adolescente, que hoje é diferente do adolescente de 30 anos atrás, né? Então, preconceitos, enfim, existe uma série de coisas que podem levar, né, a uma situação como essa, né? Mas sim, a gente percebe que a população, os adolescentes em si, por estarem num momento de grande vulnerabilidade emocional, o que é isso? Eles ainda estão aprendendo a regular suas emoções. A maturidade ainda não aconteceu, como, por exemplo, no adulto. Então, é um período muito transformador, muito difícil, ao qual a gente tenta,
vamos lembrar da nosso momento de adolescer, né? A gente tenta se encaixar, a gente tenta fazer parte, a gente está em movimento, em transformação. E isso muitas vezes, lutos, dificuldades, o bullying na escola hoje, né? A situação de vexatória enfim, existem várias questões, mas este período, eu acredito que ele seja um dos mais desafiadores. Tanto para o adolescente que está vivendo, quanto para a sociedade que tem que lidar com esse adolescente, os seus pais, né? Então, hoje a gente tem filhos também não tão jovens, né? Hoje a gente acaba demorando muito mais para ter filhos. E aí, como que é eu ter um adolescente, eu tendo 50, 60 anos, meu filho adolescente, né? Como que eu vejo isso? Então, é um período muito difícil. A nossa comunicação com o adolescente ainda é difícil. Então, eu entendo que tem muito a ver com essa questão do pertencimento, da sua identidade, né? De onde ele se encontrar, e muitas vezes a própria mídia, como ela relata, como ela traz, por exemplo, mortes de pessoas famosas por suicídio, ela acaba estimulando. Então, aquele adolescente que estava ali, já com pensamentos de morte, desesperança, né, isolado, ele começa a ver que aquela pessoa que ele tanto gostava, acabou cometendo, né, um suicídio. Sim. Então, isso também pode estimular. Por isso, o cuidado para não divulgar esse tipo de coisa, né? Essas situações, né? O cuidado para se falar, inclusive, sobre o suicídio, né? A forma como a gente fala. Perfeito. Hoje, o que você utiliza como tratamento? Não, cara, o suicídio é o ponto final, a gente fala, né? Mas para a ansiedade, a depressão ou alguma síndrome que esteja ali, né? Qual que é hoje o teu protocolo de tratamento? Como que funciona? Tá, então, bom, a gente trabalha muito na psicoterapia. Quando a gente identifica que uma pessoa está passando por uma crise, né, importante, o qual ela tem não só o desejo de morrer, mas ela tem um desejo de se matar, que é muito diferente, né? Eu posso estar muito desesperançoso hoje e querer morrer porque eu estou num momento difícil, mas é diferente eu planejar me matar, né? Então, são coisas bem diferentes. Então, quando a gente identifica isso, a gente já tem que acionar, né, uma rede, a gente tem que conversar com esse paciente, vai ter uma quebra de certo sigilo para que a gente aproxime algumas pessoas para a gente começar a prestar um cuidado, porque não é normal este pensamento, isso não é natural nosso, né? Então, a partir daí, a gente tem um encaminhamento, e o trabalho da psicologia, ele é muito importante, mas eu preciso da psiquiatria também, envolvida em muitos casos, né? Porque sim, às vezes é uma questão da medicação também está incluída, como também outras coisas, né? Então, se esse jovem, por exemplo, se essa pessoa, ela faz um esporte, isso também pode ser um envolvimento para ela, para muitas vezes um resgate dessa autoestima, de como ele vem se sentindo, claro. E talvez se aproximando desse esporte, como a gente está, né, no caso aqui, pensando o esporte, ele resgatar muitas coisas e talvez encontrar pessoas iguais, né? E isso certo. Ajude para que ele possa continuar, né? Então, basicamente a psicoterapia, né? Mas muitas vezes a gente tem o auxílio da psiquiatria também, com a medicação, né? Certo. Existem outras terapias também específicas para a depressão, né? Então, que tem, né, a medicamentosa, como eu falei, enfim, outras. Mas, como eu falei, nem todas as pessoas que tentam se matar, elas têm uma depressão, né? Acho que até você comentou no começo ali da entrevista que até a pergunta era se existe um prazo, né, de tempo, de um tratamento, se essa pessoa vai ter que se tratar para o resto da sua vida, se é uma coisa que, não, é um período de X dias, X anos, como isso funciona? Então, a gente vai entender quando ela tem uma funcionalidade, né? Quando essa pessoa, ela sai do que a gente entende que é um período de crise, né? E que ela está conseguindo retomar algumas coisas da sua vida. Então, a gente vai pensar um pouco também na própria ideia ou no conceito que a gente tem hoje de bem-estar. Que o bem-estar, ele não é mais apenas físico, né?
A gente vai entender que existe espiritual, social, o bem, claro, né, o emocional também, né? Mas é uma série, então, um conjunto de coisas. Então, a gente vai ter que ir avaliando como esse indivíduo está na funcionalidade na sua vida. Né? Não só, bom, esse evento pode ter acontecido, pode ter havido uma tentativa ou de certa forma, assim, um interesse, um pensamento suicida, né? Até não gosto de usar muito a palavra suicida, porque dá um peso, as pessoas às vezes utilizam, o suicida. Não, não é bem isso, é uma pessoa, né, que teve pensamentos, claro, né, para não rotular aquilo como aquela pessoa, a vida inteira ela vai tentar se matar. Não, não é assim, né? Às vezes são ciclos na nossa vida, acontece. Agora, quando a gente tem uma doença mental envolvida, a gente vai ter a longo prazo um cuidado maior, né? Sempre em acompanhamento com outros colegas que estão cuidando desse paciente, por exemplo, o psiquiatra, né? Então, assim, eu digo que são pacientes que talvez permaneçam um tempo muito maior com a gente, para a gente reconstruir algumas ferramentas para que ele vá para a sua vida e ele consiga se transformar e enfrentar, né? Muitas vezes as coisas que vão acontecendo. Então não temos como dizer assim, é X de tempo. Sim. Mas claro, é um tempo significativo, né? Com certeza, né? E vai depender de cada pessoa, né? Isso, a rede de apoio que ele tem, né? Onde ele está inserido, que cultura, que lugar, é uma série de coisas. Isso aí. Antes de a gente entrar numa questão que se volta mais para o canal, que é a questão do treinamento físico, atividade física, como a atividade física pode ajudar na questão do tratamento para a questão de uma depressão, de um possível suicídio, né? Vou trazer alguns dados de pesquisas falando sobre a importância da atividade física no tratamento da saúde mental, tá? É uma pesquisa divulgada no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, em que foram cruzados os dados de mais de 13.500 jovens adolescentes e a prática da atividade física regular. Eles notaram que a frequência da prática de exercícios era inversamente proporcional aos relatos de tristeza e desejo de se matar entre as vítimas de bullying da pessoa que estava praticando atividade física, né? Então, as crianças que praticavam atividade física regular reduziu em 23% a frequência da ideia e tentativas de suicídio entre os adolescentes, né? Então, para você ver a importância da atividade física, né? Não que a atividade física seja a solução do problema, mas é uma ferramenta, como a Suelen falou, para reconstruir esse ser humano, reconstruir essa pessoa e tirar esses pensamentos dela, né? Então, existem, além dos benefícios fisiológicos, né, ela atua também na mesma proporção nos aspectos psicológicos, né? Então, a atividade física, ela libera substâncias como a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina. A gente chama esses 4, né, que é o quarteto da felicidade, né? Então, que estão relacionados com o bem-estar, ajudam na melhora do humor, da redução do estresse, então, da autoestima, né, o se ver, né? Eu estou fazendo uma atividade, olha como eu estou bem, né? Então, é essa questão da autoestima, a visão positiva de si mesmo, né? Então, essa é a importância da atividade física, né? Não sei se você tem um adendo ao fazer, né? Se você vê a atividade física realmente como uma das ferramentas principais aí para o tratamento. Sim, porque hoje a gente vê assim, bom, existe a terapia medicamentosa, existe a terapia, né, a psicoterapia, né, com o psicólogo, existem ferramentas, né, muitas vezes o trabalho também, ele pode ser um lugar de apoio e que ajude esse indivíduo também a se sentir pertencente, a se sentir valorizado, mas a atividade física, exatamente por isso que tu trouxe, né, ela mexe com uma questão cerebral significativa, ela traz uma plasticidade. Quando eu estou fazendo essa atividade, há um aumento nesses neurotransmissores, né, que são que tu estava narrando, o quarteto, né? Isso. E esse aumento é que vai causar, né, essa felicidade, o prazer. Quando eu não tenho isso, quando eu tenho ou isso está inibido, ou seja, né, eu não estou desenvolvendo atividades que possam fazer com que esses neurotransmissores aconteçam, essas sinapses, eu posso estar
num sentido totalmente o contrário, que é uma falta de prazer total, né? Então eu fico naquele estado de que tudo que antes me trazia prazer não traz mais. Então isso é uma coisa fisiológica importantíssima, né? E faz com que meu cérebro vá criando essa plasticidade, né? É o que então ajuda no desenvolvimento, inclusive cognitivo, né? Então assim, eu acho que é uma coisa fisiológica importantíssima, né? A gente está falando de hormônios significativos, né? De mudança. Se eu não tiver uma produção, um aumento de produção, sei lá, de ocitocina ou, né, que seja que a gente falou ali da dopamina propriamente, que é o do prazer imediato, assim, a gente vai estar falando muitas vezes de aumento de cortisol no estresse, né? Exatamente. Isso é horrível, né? Para como essa pessoa ela vai conseguindo, é muito importante para a própria regulação emocional dela, que ela não tem esse aumento de cortisol. Com um grande estresse, eu também tenho dificuldade de raciocinar sobre as situações que estão acontecendo, né? Então é muito significativo, né? E trazendo um pouco para a atividade física, a gente vê como cresceu o número de ciclistas, pessoas que praticam a corrida de rua, porque por mais que se reúnam em grupos, é uma atividade muito individual. Você está ali correndo, você está fazendo atividade, você está, teoricamente, você está mentalizando muita coisa, pensando na sua vida, e isso faz com que você reflita muito. Então a atividade física, ela é extremamente benéfica e, como eu sempre falo em todas as minhas postagens que eu faço, a atividade física, ela salva vidas, certo? Ela salva vidas, ela reduz medicamentos, ela é uma ferramenta poderosíssima para o nosso corpo. Inclusive, ela, como eu já tinha falado, ela melhora a autoestima, ela reduz o estresse, protege o sistema cognitivo, prevenindo doenças degenerativas, ela reforça o sistema imunológico. Então, quem pratica atividade física vai dificilmente pegar uma gripe, pegar um resfriado, pegar uma doença um pouco mais poderosa, vamos dizer assim, porque o sistema imunológico está em alta, tá? E aumenta a disposição, né? Garantindo muita produtividade no dia a dia da pessoa, na semana em si, tá? Então, eu queria, para finalizar a nossa entrevista, agradecer a psicóloga, a Suelen, por estar aqui abrangendo todo esse assunto que é de extrema importância e deixar uma reflexão para as pessoas que, se você estiver numa dessas situações de depressão, de ansiedade, procure um profissional, procure algum familiar que possa também estar lhe ajudando, mas principalmente procure um profissional e para sair dessa onda que você está e salvar a sua vida, salvar o seu bem mais precioso, que é a sua vida. Queria deixar umas palavras finais para a Suelen, se ela quiser. E acho que uma mensagem também para as pessoas que estão, né, que vão nos assistir e que possam ficar atentas a sinais. Se a pessoa está se isolando muito, a mudança de comportamentos, ela não era assim, ela passa a estar muito mais irritada, muito mais difícil, se isola, como eu falei, né, que o isolamento é algo muito significativo. Ela traz frases muito desesperançosas, ela fala muito mais sobre morrer, porque tem muitas pessoas que falam, né? Agora, isso não significa que a gente vá ler todos os sinais. Ainda assim, talvez tenham muitas pessoas, né, que tirem suas vidas e a gente não imaginava que talvez isso pudesse. Agora, vamos tentar ajudar as pessoas a falarem um pouco mais sobre o que elas sentem, a julgar menos, né, só ouvir muitas vezes, estar disponível, né? E não trazer frases como, isso é frescura, isso é mimimi, todo mundo tem problema. Sim, todo mundo tem problema, mas o pior é o que a gente está vivendo, né? Sim. Então, se cada um pensar que o outro tem problema, nenhum problema é importante, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança também da gente enquanto sociedade, de ter uma empatia, de se colocar no lugar das pessoas ali e de dar um toque, conversar com aquela pessoa. Acho que uma das coisas mais difíceis não é o buscar ajuda, mas é perceber que a gente precisa de ajuda, né? Com certeza. Então, pra gente, sabe, dar um toque naquele amigo, dar um toque para aquela pessoa, chama alguém da família e conversa também. Conversa bem sinceramente com essa pessoa, né? Sem julgamentos, né? Eu acho que isso pode fazer uma diferença, né, para a vida das pessoas, né? Acho que basicamente seria isso, assim, algo que é simples para as pessoas pensarem, né, refletirem em casa também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar conversando com você. Gente,
se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, vai vir muito conteúdo. Esse é só o primeiro vídeo do meu canal para trazer informação, trazer tudo que é benéfico referente à atividade física, referente ao que as pessoas precisam mesmo, que é o tratamento do seu corpo e cuidar da sua vida, tá certo? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.